Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Que Deus abençoe a você, que Deus abençoe a tua família, que Deus esteja com você aonde quer que você esteja agora. A partir desse momento, você está aqui conosco no nosso programa Soma, nosso encontro dessa tarde, sábado. Deus abençoe você rica e poderosamente. E hoje, meu convidado, meu entrevistado, eu não sei se você aí conhece alguém assim, conhece aquela expressão que alguém, tipo assim, nasceu para a lua? Conhece alguém que nasceu para a lua, virado para a lua? Meu convidado de hoje, eu acho que ele nasceu virado para a lua, porque o homem é tão abençoado por Deus. Eu apresento a vocês Paulo Gomes, nome de cantor, né? Seja muito bem-vindo, irmão Paulo. Deus abençoe no nome de Jesus Cristo. Concorda com essa expressão que o irmão nasceu virado para a lua ou não? Pastor, muito boa tarde a todos que estão nos assistindo. O que eu vou dizer para o senhor, né? Eu acho que não é bem assim não, mas eu creio que Deus tem, mesmo a gente não merecendo nada disso, né? Se é alguém que não pode reclamar da vida, esse alguém sou eu. Eu disse isso porque já o pessoal em casa vão estar conhecendo um bocadinho daquilo que Deus tem feito na vida do irmão Paulo, e por aquilo que a gente vai conhecendo, aquilo que Deus tem feito, alguns detalhes, a gente fica nessa ligeira impressão de que o irmão Paulo nasceu virado para a lua. Mas olha só, gente, Paulo Gomes é um dos nossos pastores, dirigentes daqui da nossa igreja Vida Plena, e é responsável, né, pela Vida Plena ali no Carém, que já tem quanto tempo já? Estou lá 1 ano e 7 meses. Pronto, está caminhando para 2 anos, né? Quase 2 anos, que está exatamente, lá. quase 2 anos. E está sendo bênção, graças a Deus. Graças a Deus. Está correndo tudo bem. Graças a Deus. Alguns desafios, bem. né? Mas sempre tem. Temos que estar preparados para isso. Mas dá para ir levando de boa, né? Dá tranquilamente. Paulo, começa a partilhar com a gente, com o pessoal lá de casa, aquilo que a gente conheceu um bocadinho você, né? Sua origem, sua família. Você nasceu onde? Você vem de onde? Eu sou brasileiro, né? Sou brasileiro, nascido no estado do Paraná, mais precisamente na cidade de Cornélio Procópio. E depois me mudei para Londrina, que é próximo ali, 50 quilômetros, tudo pertinho. Londrina é uma cidade infinitamente maior, né? E ali comecei assim a minha trajetória, né? E graças a Deus, como eu já disse no início, sou uma pessoa que não posso reclamar de Deus, porque a minha história de vida é um bocado complexa desde o início. Eu sou uma pessoa, por exemplo, que eu fui criado sem pai e mãe biológicos. Fui criado por avós, né? Filho único, não? Não, filho único não. Eu tenho mais 4 irmãos por parte de mãe, né? Okay. Por parte de pai, somente eu. Era muito bagunceiro quando pequeno? Passou um pouquinho, né? Deu trabalho para os avós? Olha, assim, era uma peraltice normal de criança. Sim. Eu fui criado em um espaço muito grande, né? Nós morávamos em uma chácara de 4.000 metros quadrados aproximadamente, com muitas árvores, então gostava muito de estar naquelas árvores, correndo para lá e para cá, maravilha. Bicicleta. Ninguém parava o Paulo. Não parava não. Era muito bom. E o Paulo, então, já disse aqui para nós que, pronto, vem de uma família nem muito pequena, nem muito grande. Você tinha 4 irmãos, né? E foi criado pelos avós. Você, quando nasceu, o seu lar já era um lar cristão? Ou você veio encontrar-se com Jesus mais tarde? Na verdade, pastor, eu fui criado pelos meus avós. Eu não tive convivência com esses meus irmãos, né? Sim, ok. Nós fomos criados praticamente ali. Nós éramos vizinhos. O meu avô cedeu uma casa para minha mãe, que ele tinha várias casas na altura. E eu morava com ele na casa maior da chácara. E era só eu e ele e um outro irmão meu que hoje mora aqui em Portugal, que é um irmão de criação também. Não tem sangue meu. Então nós éramos criados ali meio juntos e separados ao mesmo tempo, né? Os outros 4 irmãos por parte de mãe eram criados com a minha mãe e somente eu com o meu avô. Então aquela expressão criadinho com o vô, esse alguém sou eu. Sim. E graças a Deus recebi muito carinho, né, do meu avô e da minha avó. Embora minha avó tenha vaga lembrança, porque
Ela faleceu, eu era ainda uma criança de 4 para 5 anos. Mas o meu avô, eu tive uma boa convivência com ele até ali meus 12 para 13 anos. E a maior parte dos meus ensinamentos que eu tenho hoje, a minha estrutura, né, psicológica e ensinamentos que eu levo para a vida toda, eu aprendi com ele. Sim. E frequentava a igreja nessa altura, não? Nessa altura, não. Era uma família católica, né? Ok. De origem católica. Católica, entre aspas, né? Aquele católico que... Não praticante. Exatamente. Que nasce e fala, eu sou católico, mas não é aquele católico Não praticante. frequentava. Né? Frequentavam também. Tinha na altura familiares e o meu avô era um deles também, frequentava também o espiritismo, né? Então não posso dizer que eram verdadeiramente católicos, né? Praticantes. Okay. E aí o seu encontro com Jesus, como é que foi? Pastor, foi aproximadamente... Já ali, na adolescência, já? Já na adolescência. Nessa altura eu estudava, já trabalhava, comecei a trabalhar muito novo. Entrei lá em Londrina, no Paraná, fiz uma formação chamada Guarda Mirim, né? No Brasil, não sei se ainda existe, em algumas partes, creio que ainda existe. Mas na minha época era puxado o negócio. Se fazia ordem unida, como se fosse um exército. Tomavam lá uns tapinhos de vez em quando, tinha que se marchava pela rua, era um militar praticamente. Coisa bem rígida mesmo. Bem rígida. E lá se aprendia, fazia alguns cursos que eram muito benéficos para nós, né? Cursos na época de datilografia, informática, português, né? E dali saíamos encaminhados já para um trabalho, isso era muito bom, e foi o meu caso. Eu saí de lá direto para trabalhar como office boy da prefeitura de Londrina. Então isso me deu uma estrutura, um norte, uma direção muito, muito boa, né? Comecei a trabalhar muito novo. Com 15 anos já trabalhava e estudava à noite e tinha uma vida bastante corrida. Bastante corrida. Mas aí como é que você reconheceu Jesus? Como é que foi seu primeiro encontro assim com... Então, no local onde eu morava havia um rapaz que foi praticamente criado comigo na infância, né? Nos conhecemos ali muito novos. E ele começou a frequentar uma igreja evangélica. E me convidou uma certa vez para ir com ele, né? E eu fui esse dia com ele. E a princípio gostei, continuei. E graças a Deus fui me firmando nos caminhos do Senhor. E dali pouco tempo fui consagrado a obreiro, né? Pouco tempo depois, cerca de 1 ano e meio, 2 anos, fui consagrado a pastor auxiliar, né? Ingressei nesse ministério. E de lá para cá foi só bênção, graças a Deus, estamos aqui. E nesses primeiros dias, porque essa pergunta que eu vou fazer agora vai nos levar a aquilo que é o tema do nosso encontro aqui hoje, né? Que nós estamos aqui a falar sobre a provisão de Deus. No início, no seu encontro com Jesus Cristo, foi fácil confiar em Deus? Confiar sua vida, sua trajetória, o seu rumo? Porque a gente sabe que quando a gente encontra com Deus, fala-se muito em mudança de vida, né? Foi fácil para o irmão confiar em Deus, assim, naquele primeiro impacto, aquele primeiro encontro com Jesus? Ou ainda foi difícil para você deixar Deus fazer certas coisas? Como é que funcionou isso aí para o irmão? Pastor, na verdade, é difícil até hoje, né? Ainda hoje nós estamos aprendendo a confiar em Deus, né? A verdade é essa. E no início era ainda mais difícil, né? Porque a palavra de Deus, quando vem até nós, ela nos causa um impacto, né? E muitas das vezes a gente não entende aquele primeiro impacto que a gente leva, demora um pouquinho a assimilar. Mas não foi nada fácil, porque quando nós deixamos a vontade de Deus agir em nós, a nossa vontade passa a não existir mais, né? E essa é a parte mais complicada, né, do evangelho em si, esquecer a nossa vontade. E eu tenho um lema de vida hoje que é exatamente esse, que a minha vontade hoje não me interessa mais. Eu levo isso mesmo como um lema de vida. E graças a Deus tem dado certo. A vontade de Deus tem que ser soberana. Exatamente. Né? E voltando um bocadinho lá atrás, irmão casou no Brasil, teve seus 2 filhos, os primeiros 2 filhos nasceu lá, porque o terceiro já nasceu cá, né? Esse tempo que o irmão viveu lá no Brasil, nós falamos aqui agora que confiar em Deus enquanto o irmão era sozinho, quando o irmão era solteiro, no momento em que o irmão conheceu Jesus.
E depois, quando a família já está ali toda estruturada, toda formada, como é que foi a vossa convivência, o vosso relacionamento entre vocês, os quatro, no caso, e Deus? Deus sentiu que Deus sempre sustentou vocês lá enquanto vocês viviam lá no Brasil? Pastor, apesar dos altos e baixos, eu tenho para mim que, e eu creio fielmente na palavra, que é realmente Ele quem nos escolhe, né? Porque por algum tempo eu também andei afastado dos caminhos do Senhor, né? Um pouco tempo depois. Me casei no Brasil, na cidade de Marialva, quando comecei esse trabalho missionário. Já agora, se você quiser dizer alguma coisa aí para sua esposa, irmã Elisete, né? É verdade. Aproveitando a oportunidade, né, conhecer aquela jovem senhora em Marialva, capital da uva fina no Brasil. Uma cidadezinha pequena, mas muito aconchegante, com um pessoal muito bacana e simpáticos. E, inclusive, foi no ministério pastoral, o qual mudava de cidade constantemente. E uma dessas mudanças, passei pela cidade ao qual conheci a minha esposa, né? E ali começamos a nos conhecer, a namorar. Pouco tempo depois fui transferido para uma igreja um pouquinho mais afastado dela, mas aquele sentimento falou mais alto e depois viemos a nos casar. E graças a Deus, depois tivemos nossos 2 filhos no Brasil, Eduardo e Diego, né? Aliás, antes disso, nos mudamos do Paraná para o Mato Grosso, tinha lá o meu sogro morando lá. Nos fez o convite para ir para lá, fomos lá a princípio para conhecer e acabamos ficando na cidade de Sinop, no Mato Grosso, a 500 quilômetros da capital Cuiabá. E ali então nasceram os meus 2 filhos mais velhos, o Eduardo e o Diego, né? E aí, então, aí a família está formada, né? Lá Deus sempre sustentou vocês, né? Sempre foi direcionando vocês. Houve algum momento em que vocês lá no Brasil, vocês duvidassem que Deus estava com vocês? Houve algum momento assim que vocês pensavam assim, olha, parece que Deus abandonou a gente? O momento em que vocês não via nada à vossa frente, houve algum momento assim ou a vida de vocês sempre foi tranquila, foi de boa? Pastor, eu sei que a vida sempre tem altos e baixos, sim, né? Sim. Mas estou perguntando assim de uma forma geral. Ok. Como eu disse, passei um tempo afastado dos caminhos de Deus, né? Já casado? Já casado. Sim. Não queria saber mais de congregar em igreja nenhuma. Assim, eu tive algumas decepções nesse ministério, a qual eu fui pastor por algum tempo e obreiro. E ao sair de lá, eu comecei a generalizar, né? Eu comecei a achar que todas as igrejas eram iguais, né? E na verdade não é. É um engano nosso pensar assim, né? E essa fase que o irmão andou assim meio desviado, a Elisete, ela permaneceu na comunhão dela com Deus ou ela também acabou por seguir você e passar uma fase? Nós dois tomamos essa decisão juntos, Sim. né? De sair dessa igreja, dessa igreja e não frequentamos mais nenhuma. E aí, se sentiram sozinhos, longe de Deus, quando vocês abandonaram tudo? Pastor, é impressionante, mas... Ou sentiram de alguma forma a sombra de Deus perto de vocês? Eu sempre senti a proteção de Deus, né? Sim. Não tem como negar isso pela trajetória e pelo que eu passei. Eu me lembro, por exemplo, de um episódio que eu fiz depois um curso de vigilante e trabalhei nisso há alguns anos. E um desses meus dias de trabalho, já encerrado ali os trabalhos, eu aguardando só para receber meu dinheiro e ir embora, entrou ali um rapaz que teve uma desavença com um dos seguranças naquela festa e entrou armado e mirou a arma na minha direção, de mais uns 3 que estavam do meu lado. E por incrível que pareça, por um milagre de Deus, a arma dele não funcionou. A arma dele falhou na hora, né? Ele tentou disparar vários tiros e não funcionou. Então ele abaixou a arma, no que ele abaixou a arma foi o tempo que eu tive para correr e me esconder. Salta fora. Saí correndo, desesperado. Aí nessa hora você virou crente de novo. Passou nessa hora, deu uma vontade de voltar que você não faz ideia. Você fez ali naquele momento a sua oração mais íntima com Deus. Nessa hora a gente não vê nada, né? Mas Sim. depois a gente começa a analisar os fatos e
E não tem como dizer que Deus não era comigo naquele momento. Aí vocês voltaram para os caminhos do Senhor ainda lá no Brasil. Na verdade, assim, pastor, não voltar, pegar firme com Deus, não. Foi aonde? Foi aqui em Portugal já. Como é que foi essa decisão de vocês de vir para Portugal? Como é que foi essa transição? Então, eu tinha já minha sogra aqui já há alguns anos, né? Sim. Cerca de, já na altura, 15 anos quase, a minha sogra morando aqui. E ela sempre nos chamava para vir morar aqui, mas eu particularmente nunca tive vontade nenhuma, né? E eu nunca me iludi, não tive aquele sonho que a maioria dos imigrantes tem, que estão lá no Brasil, por exemplo, dizer eu vou para Portugal e minha vida vai mudar num passe de mágica, eu vou ficar rico. Eu nunca tive essa ilusão, né? Nunca me iludi com isso. Eu sabia que aqui eu ia ter dificuldades como tinha lá, e às vezes até maiores no começo, como de fato foi, né? Aliás, costuma-se dizer que quem está na Europa está bem de vida, né? Exatamente. As pessoas acham que a gente planta dinheiro aqui, né? E nasce a árvore, a gente vai colhendo os frutos depois, mas quem está aqui sabe que não é nada disso. Então, eu resolvi então aceitar o convite da minha sogra de vir para cá. A princípio, veio a minha esposa para cá, porque eu não estava ainda muito convencido. Ela veio com meus 2 filhos para cá. Veio meio que forçado. E eu fiquei lá ainda trabalhando. Falei, você vai lá ver como é que é. E se você gostar, você me fala que eu vou pensar ainda se eu vou. Porque ela tinha ganho do meu cunhado a passagem de ida e volta, né? Falei, para todos os efeitos, você volta. Eu vou estar aqui na casa trabalhando. Passou e ela veio para cá e ela não queria mais voltar. Ela gostou daqui. Começou a trabalhar e falava para mim... Foi dando notícias daqui? Foi dando notícias, inclusive falou para mim que aqui não era tão frio. Notícias enganosas, né? Mas tudo isso para me convencer a vir. Imagina eu que vim do Mato Grosso. Você chegou cá em que época do ano? Na época de novembro. E começo do frio? Dia 27 de novembro, eu lembro até hoje. Cheguei aqui 3 horas da tarde. Mas a Elisete está perdoada, né? Tá, graças a Deus. Tá perdoada, Elisete. Já perdoei, já. Mas quando eu cheguei aqui, eu queria mesmo... Olha, pastor, eu fiquei muito nervoso. Sim. Como é que foi chegar aqui e se deparar com uma realidade completamente diferente do Brasil? Foi um choque muito grande ou não? Pastor, foi um choque. Se adaptou rápido? Foi um choque muito grande. A começar do aeroporto, né? Eu fiquei 6 horas preso lá na imigração. 6 horas. Ninguém acreditava no que eu falava. Eu dizia que eu era vigilante no Brasil, não acreditava. Sim. Aí depois... Mas por que será? Você tem até porte grande. Eu não sei. Acho que... Naquela época você é muito calminho. Deve ser. Acho que Deus já... Sei lá. Que Deus tinha preparado já para mim. Já estava já quebrando já esse orgulhozinho que a gente sempre tem e acha que não tem, né? Então ali no aeroporto já começou a quebrar o meu orgulho ali. Aí você saiu do aeroporto, quais realidades assim a mais que você encontrou diferença assim no Brasil? Pastor, quer dizer, né, cá em Portugal. Tudo diferente, né? Começar pelo clima. Sim. Muito prédio, a região ao qual eu vim, quase não existe prédio, né? São só casas, vivendas, como nós dizemos aqui em Portugal, né? Então, eu andava pelas ruas aqui, para mim todas as ruas eram iguais. E todos os prédios pareciam iguais, né? Parecia que eu estava vivendo uma cena de cinema, né? Aí aqui vocês foram se estabelecendo aos poucos. Achou um mar de rosas? Foi tudo fácil ou difícil? Como é que foi particularmente para você? Não. Porque eu estou perguntando, porque tem gente que vem de outros países para Portugal, por exemplo, e já vem com tudo encaminhado, né? A pessoa já vem com casa, já vem com trabalho, já vem com escola para as crianças, já vem com tudo e mais um pouco. E não sente tantas dificuldades. No vosso caso, como é que foi? Não, no meu caso eu passei muita dificuldade. Muita. Cheguei aqui sem trabalho e sem perspectiva também de trabalho, porque eu tive que me reinventar em algumas profissões, algumas coisas, né? Pegar algumas noções que eu tinha lá e fazer delas aqui profissão. Porque eu vim mal informado em algumas coisas, né? Por exemplo, eu achava que a minha formação de vigilância que eu tinha lá, que era uma boa formação, vigilância patrimonial, escolta armada, transporte de valores, aqui não servia de nada. Eu achei que eu poderia ter esse posse de trabalhar com isso aqui. Chegando aqui, fui passar por algumas entrevistas e me olharam e falaram, não, você tem que ter o
o cartão de vigilante daqui, tem que refazer o curso novamente. Então, assim, foi muito complicado. Morei com a minha sogra uns 2 meses aproximadamente, né? E sem dinheiro para nada, passamos mesmo uma escassez. Mas a sua sogra é gente boa. A minha sogra é tranquila, Não, porque você falou assim agora, passei um tempo complicado, morei 2 meses com a minha sogra. Passando... Cuidado que você pode apanhar quando chegar em casa. É um bocado complicado. Assim, todos nós que casamos, nós temos que ter o nosso canto. Sim, não tem. Por mais que a sogra, sogro, irmãos sejam pessoas boas, não é nada mas como o nosso cantinho, né? Não, a gente perde a privacidade e tira dos outros também, né? Então é muito complicado. Passei mesmo. Então, vocês viram a mão de Deus lá no Brasil e de certeza absoluta que também tem visto a mão de Deus aqui em Portugal também, né? Deus tem sustentado vocês. Eu não sei se o Paulo lembra, mas há pouco tempo eu estava conversando com você por telefone, acho que foi dessa semana, e eu chamei você como homem de Deus, né? É verdade. Geralmente a gente sabe que homem de Deus, mulher de Deus, são pessoas que a gente vê nitidamente a presença de Deus na vida delas, né? A gente vê o mover de Deus na vida dela, como está escrito, pelo fruto, né? Os frutos conhecereis. E a gente olha para o irmão Paulo e vê aquilo que Deus tem feito na tua vida, e a gente não fica margem para dúvida, a gente sabe, né? É um homem de Deus, a vossa família de Deus, e é uma família abençoada, louvado seja o nome do Senhor Jesus por causa disso. Testemunhos, nesse pouco tempo que vocês vivem cá em Portugal, já está de igual para igual com o tempo do Brasil? Ou já supera? Como é que você se sente em relação a isso? Ao mover de Deus na vossa vida, a provisão do Senhor, o sustento de Deus? Pastor, assim, hoje eu vejo a provisão de Deus que eu encontro na minha vida, na minha família aqui, é infinitamente maior do que o que eu via lá, né? Hoje, graças a Deus, apesar das dificuldades né, que nós vivemos no dia a dia, mas eu ainda penso eu ter uma qualidade de vida hoje em dia, nesse momento, ainda um pouquinho melhor do que no Brasil, né? Embora aqui eu trabalhe um pouco mais também, um pouco mais desgastante, né? O trabalho a qual eu exerço agora, mas Deus tem nos sustentado de forma grandiosa, não tem como dizer o contrário. Só assim, sem entrar em detalhes, Paulo, nesses últimos, esses últimos 6 meses, esses últimos tempos aí, as maiores coisas que Deus fez na sua vida, assim, rapidinho, na vossa família. Só para mostrar para o pessoal lá de casa acerca disso, né? Que Deus nos sustenta, que Deus é a nossa provisão, que não importa o lugar onde a gente esteja, mas Ele está sempre a cuidar de nós. As principais coisinhas assim, só um cheirinho. Pois, pastor, assim, falando, sem contar na vida espiritual, né? Sim. Que a transformação e o que Deus tem feito na minha vida é muito grande, né? E tem me dado estrutura, né? Para viver. Mas falando também de coisas físicas, materiais, muita coisa tem acontecido de uns meses para cá. Eu tive, por exemplo, eu estava sem veículo para me locomover, trabalhava numa empresa e me desliguei entre aspas, né? Não estou mais efetivamente Sim. exercendo a função qual eu exerci. Então o carro que eu conduzia, por exemplo, era da empresa. Eu tive que entregar esse carro, né? E fiquei sem perspectiva e sem provisão, sem dinheiro nenhum para comprar um carro. Aí, de repente, me aparece lá um homem de Deus e diz assim: olha, eu tenho um carro para vender e tem muitas pessoas interessadas nesse carro, mas Deus já falou comigo que esse carro vai ser seu. Desse jeito. E aí você já herdou o carro. Já falou. E aí eu pensei comigo: peraí, o carro vai ser meu, mas eu não tenho dinheiro. Você sabe da minha situação. Ele falou: não estou te perguntando se você tem dinheiro. Eu estou te dizendo que o carro já é seu. Eu só vou trocar os 2 pneus dianteiros, vou deixar o carro em condições, vou fazer a inspeção e vou te entregar esse carro e você me paga como você quiser e puder. Uau. Já começando por aí. E logo depois, pastor, algo assim que eu poderia citar, que eu vejo mesmo a mão de Deus, foi a minha documentação, né? Quase 3 anos aqui, e
com contrato de prestação de serviço, já tirando recibos, mas eu recebia muita informação contraditória e ficava um bocado perdido com respeito à minha legalização. Então consegui marcar por telefone a legalização do meu filho mais velho, do Eduardo. E no dia do agendamento fui com ele lá. Só que nós temos que crer que Deus tem poder para fazer aquilo que aparentemente, né, é impossível. Colocar a fé em ação. Exatamente. Né? Eu fui para levá-lo. Ele é quem tinha um agendamento. Eu não tinha agendamento algum. E eu comentei ainda com meu irmão, né, essa cena. Eu falei, olha, tal dia eu tenho um agendamento no CEF para o Eduardo, mas eu vou lá e eu vou levar toda a documentação que eu tenho e eu creio em nome de Jesus que eu vou sair de lá também com a minha. Meu irmão me olhou assim e falou amém, né? Deu uma risadinha. Não sei se ele creu como eu estava crendo, mas ele, né, disse um amém. E no dia, chegando lá, no dia marcado, mencionei o nome do meu filho, puxaram lá, tiraram uma senha para ele. Tudo bem, está aqui a senha dele, só aguardar. E eu não disse nenhuma palavra, simplesmente a senhora olhou para mim e perguntou, e o senhor já tem residência? Eu parei assim, falei, meu Deus, será, né? Eu disse à senhora, não, eu não tenho residência ainda. O senhor é pai dele? Eu falei, sim. Então aguarde um pouquinho que eu vou tirar também uma senha para o senhor já faz a sua. Assim, do nada, né? A gente sabe que é Deus, mas humanamente falando, do nada, porque eu não tinha esse direito, eu não tinha agendamento. Ela tirou uma senha e falou, é só o senhor aguardar. E quando a minha colega lhe atender, diga que já tenha também a sua senha. E o senhor trouxe os documentos pessoais, tem contrato de trabalho? Eu falei, tenho. Levou tudo. Levei já tudo, certinho, o que precisava, né? Já tinha mais ou menos uma noção. E então passei pelo atendimento. A senhora começou a me pedir papéis. E eu me lembro ainda que chegou na parte do IRS, né? Que eu vejo um monte de gente dizer que é barrado pelo IRS. Quando não tem, simplesmente eles cancelam o agendamento e mandam a pessoa embora para casa. Ela não passou de boa. E ela perguntou, tem isso? Tem isso. IRS? Falei, não tenho. Ela só olhou para minha cara, respirou fundo e continuou com os papéis ali. E eu fiquei quietinho, né? Falei, deixa Deus trabalhar. Passou e quando eu me vi, eu já estava na frente de um painel digital, fazendo já a minha assinatura digital e tirando foto e aquela coisa toda. E eu pensando, né, como é que eu vou pagar isso? Porque eu sabia que tinha... Não tinha dinheiro? Não, fui sem dinheiro, tem mais essa. Eu fui só realmente com a fé. Sim. E 75 euros no bolso, é o que eu levei. Porque eu só tinha dinheiro para pagar, eu sabia que o Eduardo não pagava a multa. E eu levei o dinheiro para pagar somente o cartão dele, eu não tinha de onde tirar. Mesmo tendo fé que eu ia sair de lá com a minha residência, mas eu não tinha o dinheiro para pagar a minha, né? Então, assinei, fiz a minha assinatura, tirei fotografia, passou toda aquela cena, a senhora olhou para mim e falou, então, seu Paulo, vai ficar 300 euros do senhor, pelo tempo que ficou ilegal, mais o cartão, e mais 50 euros do vosso filho, então dá um total de 350 euros. Eu olhei para ela e falei, eu não tenho esse dinheiro, senhora. É aquela hora que o coração acelera. Exatamente. Né? Eu pensei, e agora? Será que ela vai cancelar tudo, né? E vai me dispensar, e vai falar para eu reagendar, voltar outro dia. Ela olhou para mim e disse assim, e agora, como nós vamos fazer? Ela disse nós, é algo tão divino que ela já estava fazendo parte da minha família, já parece. E nesse intermédio de assinatura e papéis, nós conversávamos bastante. Ela interagia, perguntava da escola dos meus filhos e coisas lá do Brasil e assim, foi algo muito, muito bacana mesmo. E então eu disse a ela que não tinha aquele dinheiro. Ela falou, olha, pelo menos os cartões o senhor tem que pagar, são 100 euros. E a multa eu vou fazer um jeito aqui de lhe dar 20 dias de prazo para o senhor pagar a multa. O senhor sai daqui com um papel e dentro de 20 dias o senhor paga essa multa. Volta aqui para nós darmos baixa e lhe enviar a residência. Falei, tá bem, menos mal. Saí de lá, pastor. Conseguiu pagar os cartões? Consegui pagar os cartões, inclusive ainda faltou dinheiro. Saí lá fora, peguei 15 euros emprestado da minha cunhada, que estava lá fora. Sim. Paguei os cartões, saí de lá com 2 papéis na mão
e um coração cheio de fé e esperança, sabendo que eu não tinha de onde tirar aquele dinheiro também naqueles 20 dias, né? Porque hoje trabalho com obras, com pintura, e não tinha nenhuma perspectiva de fechar nenhum contrato com nenhum serviço, nenhum trabalho naqueles dias, né? Então não sabia como pagar aquilo. Mas graças a Deus, Deus usou um anjinho dele, né? Cá embaixo, que temos vários, graças a Deus, e tivemos a provisão desse dinheiro da multa. Voltei lá, efetuei o pagamento e, para a honra e glória do Senhor, hoje tenho minha documentação. Já não estou mais ilegal aqui em Portugal. Glória a Deus. Deu tudo certo. E o Eduardo também. Pronto. E fiquei sabendo também que essa semana também mudou casa nova também. Costuma se dizer casa nova, vida nova. É o contrário? Pois é, pastor. Olha, eu tenho trabalhado bastante por esses dias e ainda não parei para desfrutar da casa. Só trabalho por esses dias, está bem corrido. Mas graças a Deus, Deus nos honrou, né? E vou pagar a diferença mínima de renda da casa que eu morava anteriormente, né? Uma casa infinitamente melhor, com 3 quartos, com arrecadação, 2 casas de banho. Tá quase que no paraíso. Não, só a sala dá quase a casa que eu morava antes, né? Só para o senhor ter uma ideia. Lugar bom para fazer churrasco com os amigos. Também, o senhor sabe que você já está convidado. É só. Opa, vamos embora. Só marcar o dia. É só marcarmos o dia. Vamos sim, em nome de Jesus. Meu irmão Paulo, deixa eu perguntar. Qual o segredo do irmão para Deus lhe abençoar tanto assim? Eu tenho certeza que você tem essa. Como é que eu vou dizer a palavra? Você sabe que você é abençoado por Deus, né? Não tenho essa dúvida. consciência. Sim, não tenho dúvida. Qual o seu segredo? Pastor, não tenho segredo. O senhor sabe que o senhor não é a primeira pessoa que me pergunta isso, né? Outro dia eu conversando ali com o Tainer, eu contando para ele os testemunhos, ele falou: então, Paulo, mas qual o segredo? Eu falei: cara, eu não oro isso tudo, não. Eu não creio que eu tenha essa comunhão toda, e também eu não creio que Deus tenha os seus queridinhos. Eu particularmente não creio assim. Mas eu penso que é mesmo a nossa renúncia, né? Que, embora a gente não mereça, mas a nossa renúncia faz isso, né? Eu penso que a nossa renúncia agrada ao coração de Deus e Ele faz questão de nos suprir nos mínimos detalhes, né? Eu penso assim. Amém. Graças a Deus. Bom, nós estamos chegando ao finalzinho, mas eu quero perguntar, irmão, se o irmão quer deixar assim, algum conselho para o pessoal lá de casa, pessoas que às vezes estão passando por momentos difíceis e talvez não esteja nesse exato momento a ver assim, uma resposta, uma luz no fim do túnel. E aí, ouvindo aqui os seus testemunhos agora, aquilo que Deus tem feito na tua vida, a provisão do Senhor, as bênçãos de Deus, a pessoa deve estar ali agora pensando: ah, meu Deus, e se fosse eu também estava precisando de umas bênçãos assim, umas vitórias na minha vida. Qual o conselho que o irmão pode deixar aí para... Bom, pastor, primeiramente eu quero dizer que eu também pensei assim quando cheguei aqui, né? Que eu ouvia muitos testemunhos cá na igreja, né? Inclusive, eu me reconciliei com Cristo aqui nessa igreja Vida Plena, aqui na Venteira, em Amadora, aqui onde estamos agora. E eu via aqui muitos testemunhos, inclusive de pessoas alcançando documentações e bênçãos financeiras. E eu pensava: poxa, quando que vai chegar a minha vez, né? Mas a nossa vez, ela chega, né? O que nós temos que fazer? Em primeiro lugar, renúncia. Não há como Deus atuar em uma vida que não está 100% nas mãos dele. Então, quando o irmão diz renúncia, está se referir a quê concretamente? Pastor, a tudo, né? A tudo. Renunciar à família, renunciar à esposa? Não. Vai lá, seja mais claro aí para o pessoal. Quase tudo. Renunciar às nossas próprias vontades, né? Ok. A nossa vontade, ela tem que morrer. A nossa vontade, ela tem que deixar de existir. E nós temos que passar a viver a vida que Deus tem para nós, né? Deixar Deus agir, né? Exatamente. Navegar nas águas que Deus tem para nós, né? Sem olhar para trás, sem duvidar, porque eu tenho a certeza que os planos deles são sempre melhores que o nosso. Por mais que não pareça, no começo a renúncia, ela gera dor, né? Ela gera um pouquinho de conflito dentro de nós, um pouquinho até, eu diria, de sofrimento, não é fácil. Mas depois, lá na frente, a gente vai passar a entender algumas coisas que cá atrás a gente não consegue ver.
Então, resumindo, o grande conselho que o irmão deixa para o pessoal é renunciar a si mesmo e deixar Deus agir. É renúncia e perseverança, pastor. Se é que existe um segredo, eu diria que são essas duas coisas, renúncia e perseverança. Ok. Sim, senhora. Olha, muitíssimo obrigado por estar aqui conosco hoje, partilhando um pouco da sua vida. Que Deus possa continuar abençoando grandemente o irmão e o seu ministério também. Nós desejamos que o irmão continue por muitos e muitos e muitos mais tempo conosco na Vida Plena também. Já agora, meus amigos, se vocês moram aqui perto da localidade do Carenque, vai ter com o pastor Paulo Gomes. Deixa Deus vos abençoar grandemente. Homem de Deus, tem sempre uma palavra de Deus para os nossos corações. Tenho certeza que você vai ser ricamente abençoado pelo Senhor. Bom, Paulo, muitíssimo obrigado mesmo. Coração. Obrigado, pastor. Agradeço a oportunidade. Estamos sempre à disposição, Amém. Como o senhor sabe. Pode sempre contar com a gente. Não se esquece daquele dia do churrasco. Amém, lá na casa. amém. Tamo junto. Tamo junto. Já agora o pessoal da equipe técnica que estão por aqui também pode ir também? Pode. Tá convidado também. Já estão levantando a mão aí. Agora tem espaço. Pessoal, olha, Deus nos abençoe grandemente. Foi um prazer, foi uma honra. Já sabem, conte sempre com Deus, porque Deus é aquele que supre as nossas necessidades. Não importa aquilo que você esteja a passar, Deus é a nossa provisão, Ele é nosso sustento e Ele está sempre a olhar por cada um de nós. Deus tem o melhor para você, amém? Olha, boa continuação, um ótimo fim de semana, que Deus nos abençoe no nome de Jesus. Lembrando rapidinho que estamos sempre por aqui aos sábados às 17 horas, então no próximo sábado queremos ver vocês aqui novamente, ok? Tchau, tchau para vocês, Deus nos abençoe.